Imagine por um momento que você está caminhando por uma cidade antiga. O sol nasce lentamente sobre muralhas gigantes de pedra. O ar ainda está fresco da madrugada e os primeiros comerciantes começam a abrir suas barracas. Camelos atravessam portões enormes carregando tecidos, especiarias e metais preciosos vindos de terras distantes. A cidade está despertando, mas essa não é uma cidade comum. Você está em Babilônia, uma das maiores e mais impressionantes cidades do mundo antigo. As torres se elevam acima das casas, templos gigantes dominam o horizonte e os muros parecem impossíveis de atravessar. Para quem vivia naquela época, Babilônia parecia invencível. Era o centro do poder, da riqueza e do conhecimento do mundo conhecido. Mas entre os milhares de habitantes daquela cidade havia um jovem diferente. Ele não nasceu ali. Na verdade, ele havia sido levado para a Babilônia contra sua vontade. Sua história começou muito longe dali, em uma terra chamada Judá, onde ficava a cidade de Jerusalém. Seu nome era Daniel. Daniel viveu em um período extremamente difícil da história de seu povo. O poderoso Império Babilônico havia conquistado Jerusalém e levado muitos jovens para viver em sua capital. Esses jovens eram escolhidos com cuidado. Precisavam ser inteligentes, saudáveis e capazes de aprender rapidamente. O objetivo era simples. Babilônia queria transformar esses jovens em conselheiros do reino. Eles receberiam educação, aprenderiam novos idiomas e seriam treinados para servir ao rei. Daniel estava entre esses jovens escolhidos. Imagine o que ele deve ter sentido naquele momento. Ele estava longe de sua casa, longe de sua família, e vivendo em uma cultura completamente diferente da que conhecia. Babilônia era famosa por sua grandeza. Seus jardins suspensos eram considerados uma das maravilhas do mundo antigo. Seus templos eram dedicados a diversos deuses. Seus sacerdotes estudavam os astros e tentavam interpretar sinais do destino. Era um lugar cheio de poder, mistério e tradição. Mesmo vivendo nesse ambiente tão diferente, Daniel decidiu manter sua fé e seus princípios. Ele se destacou entre os outros jovens por sua sabedoria, disciplina e inteligência. Com o passar do tempo, algo ainda mais impressionante começou a acontecer. Daniel passou a ser conhecido por sua capacidade de compreender sonhos e visões. Num mundo onde os reis acreditavam que sonhos podiam revelar mensagens divinas, essa habilidade era extremamente valiosa. E foi exatamente isso que chamou a atenção do rei da Babilônia. O rei Nabucodonosor era um governante poderoso. Ele havia conquistado territórios enormes e transformado Babilônia em um dos maiores impérios da história antiga. Mas mesmo reis poderosos têm momentos de inquietação. Em uma certa noite, Nabucodonosor teve um sonho perturbador. O sonho foi tão intenso que ele acordou angustiado. Ele sabia que aquele sonho significava algo importante, mas não conseguia lembrar exatamente o que havia visto. Determinado a descobrir o significado, ele convocou os sábios de seu reino. Astrólogos, magos e estudiosos foram chamados ao palácio. O rei exigiu que eles revelassem tanto o sonho quanto sua interpretação. Era uma tarefa impossível. Os sábios tentaram explicar ao rei que ninguém poderia interpretar um sonho sem primeiro conhecê-lo. Mas Nabucodonosor estava determinado. Ele acreditava que, se os sábios realmente tinham acesso a conhecimento divino, deveriam ser capazes de revelar tudo. Foi nesse momento que Daniel entrou na história. Daniel pediu tempo para buscar entendimento. Segundo o relato bíblico, ele orou e pediu sabedoria a Deus. Durante a noite, a resposta veio em forma de visão. Daniel conseguiu compreender tanto o sonho quanto o seu significado. No dia seguinte, ele foi levado diante do rei. Imagine a cena. Um jovem exilado, diante de um dos governantes mais poderosos do mundo antigo. O silêncio domina o grande salão do palácio enquanto todos aguardam. Daniel então começa a revelar o sonho. Ele descreve uma enorme estátua que o rei havia visto em seu sonho. A estátua era feita de diferentes materiais. A cabeça era de ouro. O peito e os braços eram de prata. O ventre era de bronze. As pernas eram de ferro. Os pés eram feitos de ferro misturado com barro.
De repente, no sonho, uma pedra surge e atinge os pés da estátua. A estátua inteira desmorona e se transforma em pó levado pelo vento. Depois disso, a pedra cresce e se transforma em uma grande montanha que enche toda a terra. Quando Daniel termina de descrever o sonho, o rei fica impressionado. Era exatamente aquilo que ele havia visto. Mas a parte mais surpreendente ainda estava por vir. Daniel então explica o significado da visão. Segundo ele, a estátua representava uma sequência de reinos que dominariam a história. O primeiro reino era representado pela cabeça de ouro. Esse era o próprio Império Babilônico. Depois surgiriam outros reinos, representados pelos diferentes metais da estátua. Cada parte simbolizava um novo poder que dominaria o mundo após a queda do anterior. Essa interpretação introduziu uma ideia fascinante. A ideia de que a história humana segue uma sequência de grandes impérios. Para Daniel, o sonho revelava algo ainda maior. Ele sugeria que nenhum desses reinos seria eterno. Mesmo os impérios mais poderosos acabariam desaparecendo com o tempo. A pedra que destrói a estátua simbolizava um reino diferente. Um reino que não seria construído pelo poder humano. Um reino que não seria destruído. Essa mensagem intrigou o rei e surpreendeu os sábios do palácio. Daniel foi reconhecido por sua sabedoria e recebeu uma posição importante no governo. A partir daquele momento, sua influência dentro do império começou a crescer. Mas o episódio do sonho foi apenas o começo. Com o passar dos anos, Daniel continuou recebendo visões que pareciam revelar padrões da história futura. Essas visões eram cheias de símbolos, animais poderosos, chifres, tronos e cenas celestiais. Para quem lê essas histórias hoje, pode parecer difícil compreender todos os detalhes. No entanto, uma coisa se torna clara quando observamos essas narrativas com atenção. Daniel estava tentando descrever algo muito maior do que eventos isolados. Ele estava descrevendo o movimento da história. Impérios surgem, impérios caem, novos poderes aparecem, e a história continua avançando. Essa ideia atravessou séculos e continuou despertando curiosidade. Historiadores, teólogos e estudiosos passaram gerações analisando essas visões. Muitos ficaram impressionados com a forma como certos detalhes pareciam se conectar com acontecimentos históricos. Outros interpretaram as profecias como símbolos espirituais que falam sobre a natureza do poder humano. Independentemente da interpretação, o livro de Daniel continua sendo um dos textos mais misteriosos da Bíblia. Ele mistura história, política, fé e visões proféticas de uma forma única. Talvez seja por isso que suas palavras ainda despertam tanto interesse hoje, porque mesmo depois de milhares de anos, a pergunta continua a mesma. Será que essas antigas profecias podem realmente nos ajudar a entender o mundo atual? Ou elas são apenas relatos simbólicos de um tempo distante? Para encontrar essa resposta, precisamos olhar mais de perto para as visões que Daniel registrou. Visões que falam sobre reinos, conflitos e mudanças que atravessariam gerações. E é exatamente isso que começaremos a explorar a seguir. Anos se passaram desde o primeiro grande episódio em que Daniel interpretou o sonho do rei. Babilônia continuava sendo uma cidade impressionante, cheia de riqueza, templos e palácios. No entanto, por trás de toda aquela grandeza, o mundo antigo continuava mudando. Impérios sempre vivem com uma sensação de permanência. Quando um reino domina vastas terras e controla rotas comerciais importantes, é fácil acreditar que aquele poder nunca acabará. Mas Daniel parecia enxergar algo diferente. Em suas visões, a história não era estática. Ela era dinâmica. Reinos surgiam, cresciam, alcançavam o auge e, depois, desapareciam. Em uma de suas visões mais conhecidas, Daniel descreveu uma cena impressionante. Ele estava observando o mar, e o mar parecia agitado, como se grandes ventos estivessem movimentando suas águas. De repente, algo extraordinário aconteceu. 4 grandes animais começaram a surgir das águas. Cada um deles era diferente do outro. O primeiro animal parecia um leão, mas tinha asas de águia. O segundo parecia um urso poderoso. O terceiro lembrava um leopardo, mas possuía várias asas e várias cabeças. O quarto animal era o mais impressionante de todos.
Daniel descreve essa criatura como extremamente forte e assustadora. Ela tinha dentes de ferro e parecia destruir tudo o que encontrava. Para quem lê essa visão hoje, essas imagens podem parecer estranhas ou difíceis de entender. Mas no mundo antigo, animais muitas vezes eram usados como símbolos para representar reinos e poderes políticos. Leões simbolizavam força e autoridade. Ursos representavam poder e resistência. Leopardos simbolizavam velocidade e expansão rápida. Assim, muitos estudiosos acreditam que esses animais representam impérios que surgiriam na história. O primeiro animal, semelhante a um leão com asas de águia, costuma ser associado ao Império Babilônico. Isso faz sentido quando lembramos que Babilônia usava símbolos de leões e águias em sua arte e arquitetura. O segundo animal, o urso poderoso, é frequentemente associado ao Império Medo-Persa. Esse império sucedeu Babilônia e dominou vastas regiões do Buni-Donzat, mundo antigo. Depois veio o terceiro animal, o leopardo com várias asas. Muitos interpretam esse símbolo como uma referência ao Império Grego. Esse império cresceu rapidamente sob o comando de Alexandre, o Grande. Em poucos anos, Alexandre conquistou territórios enormes, que iam da Grécia até regiões próximas da Índia. Sua expansão foi tão rápida que muitos historiadores veem uma forte ligação entre essa velocidade e o símbolo do leopardo com asas. O quarto animal da visão de Daniel é o mais enigmático. Ele não se parece com nenhum animal comum. Daniel descreve essa criatura como extremamente poderosa, com dentes de ferro e força esmagadora. Muitos estudiosos associam esse símbolo ao Império Romano. Roma foi um dos impérios mais duradouros e organizados da história antiga. Durante séculos, seus exércitos dominaram territórios gigantescos. Estradas romanas conectavam regiões distantes. Cidades floresciam sob sua administração. O poder romano parecia praticamente indestrutível. No entanto, a visão de Daniel não termina apenas com a descrição desses impérios. Algo ainda mais intrigante acontece na sequência da visão. Daniel observa uma cena diferente. Uma cena que parece se mover do mundo humano para uma dimensão espiritual. Ele descreve tronos sendo colocados. Um julgamento solene começa a acontecer. Livros são abertos. E uma figura descrita como o Ancião de Dias aparece em majestade. Essa cena transmite uma sensação profunda de autoridade e justiça. Para Daniel, essa visão mostrava que a história humana não acontece sem observação. Existe algo maior do que os reinos da terra, algo que observa e avalia as ações dos poderes humanos. Essa parte da visão trouxe esperança para muitas pessoas ao longo da história, porque ela sugere que o poder humano não é absoluto. Impérios podem dominar o mundo por um tempo, mas nenhum deles controla o destino final da história. Essa ideia continua sendo muito poderosa até hoje. Mesmo no mundo moderno, vemos nações que parecem extremamente fortes, economias gigantescas, tecnologias avançadas, sistemas políticos complexos. No entanto, quando olhamos para a história com calma, percebemos algo curioso. Todos os grandes impérios do passado acreditavam que seu poder seria permanente. Babilônia parecia eterna. O Império Persa parecia invencível. O Império Grego parecia imparável. Roma parecia dominar o mundo para sempre. No entanto, todos esses impérios desapareceram. Suas cidades continuam sendo estudadas por arqueólogos. Seus monumentos se tornaram ruínas. Seus reis se tornaram personagens da história. Essa sequência histórica faz muitas pessoas refletirem sobre as antigas visões de Daniel. Será que ele realmente estava descrevendo o surgimento e a queda de grandes impérios? Ou suas palavras eram uma forma simbólica de explicar como o poder humano sempre é temporário? Independentemente da interpretação, existe algo que torna essa profecia extremamente fascinante. Ela apresenta a história como uma sequência de fases, uma sucessão de poderes que dominam o mundo por um tempo limitado e depois dão lugar a algo novo. Essa visão amplia a forma como enxergamos o passado. Em vez de ver a história apenas como eventos isolados, começamos a perceber padrões. Padrões de ascensão e queda. Padrões de poder e transformação. Padrões que atravessam gerações. Daniel parecia acreditar que esses padrões apontavam para algo maior.
algo que ainda estava por vir, algo que iria além dos reinos humanos. Essa expectativa aparece novamente em outra parte da visão. Daniel descreve a chegada de uma figura que recebe autoridade e domínio. Um reino diferente, que não seria destruído como os anteriores. Essa ideia gerou muitas interpretações ao longo dos séculos. Alguns veem nisso uma promessa espiritual. Outros interpretam como um símbolo de justiça divina. De qualquer forma, a mensagem central permanece clara. O poder humano é limitado, a história continua avançando, e existe algo maior do que os impérios da Terra. Talvez seja exatamente por isso que o livro de Daniel continua despertando tanta curiosidade, porque ele nos convida a olhar para a história de uma forma diferente, uma forma que não se limita ao presente, uma forma que considera séculos de acontecimentos, uma forma que reconhece que os poderes do mundo sempre mudam, mas a busca humana por significado continua a mesma. E essa busca nos leva à pergunta final que muitos fazem ao ler essas antigas profecias. Se Daniel realmente descreveu a sequência dos impérios da história, o que suas visões dizem sobre o futuro? Quando você observa a sequência das visões descritas por Daniel, algo começa a chamar a atenção. Não é apenas a descrição dos impérios. É o padrão que aparece por trás de todos eles. Cada reino surge com força, conquista territórios e parece dominar o mundo por um período de tempo. Durante esse momento de poder, seus governantes acreditam que sua autoridade será permanente. Palácios são construídos, monumentos são erguidos, leis são escritas para organizar sociedades inteiras. Mas, com o passar do tempo, algo sempre acontece. Conflitos internos surgem, novos poderes aparecem. Mudanças inesperadas transformam o cenário político, e aquilo que parecia eterno começa lentamente a desaparecer. Esse padrão se repete ao longo de toda a história humana. Babilônia dominou o mundo por um tempo, mas caiu diante dos persas. O Império Persa governou vastas regiões, mas acabou sendo conquistado pelos gregos. O Império Grego expandiu sua influência rapidamente, mas se fragmentou. Após a morte de Alexandre, depois veio Roma, que construiu um dos maiores impérios da história. Durante séculos, Roma parecia invencível. Estradas romanas conectavam continentes. Cidades floresciam sob sua administração. Leis romanas moldavam a vida de milhões de pessoas. Ainda assim, Roma também entrou em declínio. Séculos depois, seu poder desapareceu. Quando você observa essa sequência histórica, começa a perceber algo importante. Nenhum império humano permanece para sempre. Essa percepção está no coração da profecia de Daniel. Para ele, os grandes poderes da terra eram apenas parte de uma história maior, uma história que não termina com os reinos humanos. Ao longo dos séculos, muitas pessoas se perguntaram o que essa mensagem realmente significa. Alguns interpretam as profecias de Daniel como descrições exatas da história política do mundo antigo. Outros acreditam que elas são símbolos espirituais sobre a natureza do poder humano, mas independentemente da interpretação, existe uma reflexão que continua extremamente relevante. O poder humano é temporário. Civilizações podem alcançar grandezas impressionantes. Elas podem dominar territórios, desenvolver tecnologias e construir cidades gigantes, mas nenhuma delas permanece inalterada para sempre. Essa ideia pode parecer simples, mas ela tem um impacto profundo. Ela nos lembra que a história humana é feita de ciclos. Ciclos de crescimento, mudança e transformação. E talvez seja exatamente por isso que as palavras de Daniel continuam despertando interesse hoje, porque o mundo atual também vive momentos de mudança. Nações poderosas competem por influência. Economias globais passam por transformações rápidas. Tecnologias mudam a forma como vivemos e nos comunicamos. Em meio a tudo isso, muitas pessoas procuram entender o significado dessas mudanças. Elas buscam padrões no passado para compreender o presente. E é nesse ponto que as antigas profecias voltam a chamar atenção. Não necessariamente como previsões detalhadas de cada evento moderno, mas como lembretes de que a história humana sempre foi dinâmica, sempre cheia de transições, sempre cheia de momentos inesperados. Daniel parecia acreditar que por trás de toda essa movimentação existe algo maior, algo que observa a história de forma mais ampla.
algo que não está limitado ao tempo ou às fronteiras humanas. Em suas visões, ele descreve uma cena que simboliza justiça e autoridade acima dos reinos da terra. Essa imagem sugere que a história não é apenas uma sequência aleatória de eventos. Existe uma ordem mais profunda por trás dos acontecimentos. Para muitas pessoas, essa ideia traz esperança, porque significa que os momentos difíceis da história não são o fim da jornada humana. Civilizações já enfrentaram guerras, crises e mudanças profundas antes. E ainda assim, a história continuou avançando. Daniel viveu em um período em que seu próprio povo estava em exílio. Para muitos israelitas, aquele momento parecia o fim de tudo. No entanto, Daniel acreditava que aquele capítulo não era o final da história. Ele acreditava que a história humana continuaria se desenrolando de acordo com um propósito maior. Essa perspectiva atravessou gerações. Durante séculos, leitores voltaram ao livro de Daniel, buscando entender o significado dessas palavras antigas. Alguns estudaram cada símbolo. Outros refletiram sobre as mensagens espirituais presentes nas visões. Mas talvez a pergunta mais importante continue sendo simples. O que essa profecia significa para nós hoje? Talvez a resposta esteja na forma como ela nos convida a olhar para a história. Em vez de enxergar apenas crises e conflitos, podemos observar padrões mais amplos. Podemos perceber como a humanidade sempre passou por momentos de transformação. Podemos lembrar que nenhum sistema humano permanece inalterado para sempre. E talvez possamos também refletir sobre algo ainda mais profundo. Qual é o papel de cada pessoa dentro dessa grande história? Daniel não era um rei, não comandava exércitos, não governava impérios. Ainda assim, suas palavras atravessaram milênios. Isso mostra que a verdadeira influência nem sempre está ligada ao poder político. Às vezes, ela está ligada à sabedoria, à coragem de permanecer fiel aos próprios valores, à capacidade de enxergar além do momento presente. Talvez seja essa a razão pela qual a história de Daniel continua sendo lembrada, porque ela nos lembra que mesmo em tempos de incerteza, é possível manter esperança. Mesmo quando impérios parecem dominar o mundo, a história continua mudando. Talvez o maior mistério das antigas profecias não esteja apenas nos símbolos ou nas interpretações. Talvez esteja no convite silencioso que elas fazem ao leitor. Um convite para olhar além do presente. Um convite para refletir sobre o significado da história humana. Um convite para lembrar que o poder, a riqueza e os impérios são apenas capítulos de algo muito maior. E quando você observa o passado com essa perspectiva, percebe algo curioso. As civilizações mudam. Os líderes mudam. As fronteiras mudam. Mas algumas perguntas permanecem. Perguntas sobre o destino da humanidade. Perguntas sobre o propósito da história. Perguntas que continuam ecoando desde os tempos antigos. Talvez seja por isso que a profecia de Daniel ainda desperta tanto interesse, porque mesmo depois de milhares de anos, ela continua apontando para uma verdade simples. Os impérios passam. A história continua, e o mistério do futuro ainda está diante de nós.